Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha tomar os nossos corações para um bom entendimento da palavra. Estou aqui outra vez e novamente falando de uma palavra que eu falei há bem pouco tempo, que fica aqui em Hebreus capítulo, a partir do... Eu coloquei 4, mas na verdade é o 5, agora que eu vi. Mas é 2 versículozinhos antes, né, do 5. Eu não prestei bem atenção, coloquei 5, mas é capítulo 4, a partir do 14, né, do versículo 14. Essa palavra é realmente muitíssimo importante. Eu já preguei ela bem pouco tempo aqui, falei a respeito, mas Deus tem alguns dias tocado meu coração para vir falar de novo dessas coisas, porque na verdade esse é o ministério ao qual Ele me confiou. Ao passar do tempo, as pessoas foram perdendo, né, deixando as coisas fugir, né, um pouco do entendimento, e nesses finais dos tempos Deus tem tocado meu coração para vir falar dessas coisas. Deus tem me prometido um ministério já faz muito tempo, né, e eu sei que é esse o ministério ao qual eu tenho que falar, e aqui eu estou. Apesar de tudo, né? Apesar de todos os acontecimentos, de tudo que tem acontecido, mas é assim, Deus ele faz a obra assim, né? E a gente precisa entender. É do jeito dele e não tem jeito, né? Não tem nada que foge do controle de Deus. Aliás, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se ele não quiser. Então, se tem acontecido algumas coisas, né, com a gente, crente, cristão, tem que entender, né, do jeito dele, nada foge do controle de Deus, nada. Né? Se a gente está aqui agora é porque Ele quer que a gente esteja aqui agora. Se a gente não estivesse aqui, estaria logicamente em outro lugar, vai saber aonde, né, mas foi esse o momento que Ele nos preparou. Né? Nada acontece por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Eu não estou aqui falando dessa palavra por acaso, e também você não está aí ouvindo por acaso. Um propósito nisso tudo Deus tem na nossa vida. Basta que a gente crê, né? Vamos prestar bastante atenção nessas coisas que Deus tem me mostrado aqui, que é de muitíssima importância. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu não costumo ler, né, esse cabeçário, vamos dizer assim. Eu não sei como chama, mas eu vou chamar de cabeçário. Mas aqui está importante, eu vou ler. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Paulo, ele foi chamado, né, numa situação bem crítica, ao qual ele seguia, né, o povo de Deus, né, alguns até chegou a morrer, não sei como que eu posso falar essa palavra, se mataram, né, na época muitos morreram. E a perseguição, prisão, tudo aconteceu antes de Paulo servir a Jesus Cristo. Então aqui agora ele está falando da confissão, né? De que Deus fez, né? De que Jesus Cristo fez.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eita glória! Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se ele tivesse pecado, claro que ele não ia ressuscitar o terceiro dia. Mas ele foi tentado em tudo que você possa imaginar, ele foi tentado. Como Paulo diz aqui, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ai de nós, se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Do jeito que essa guerra espiritual a gente já teria sido consumidos vivos por causa da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê, os filhos verdadeiros, sabe bem o que eu estou falando. Ai de nós, se não fosse ele, né? Para a gente ser ajudado no tempo oportuno, principalmente na hora da tentação. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a fazer dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aqui Paulo está falando do homem, né? E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, a fazer oferta pelos pecados. Aqui Paulo está falando de quando se fazia oferta, né? Oferecia-se animais, sangue de bezerro, de touros, então o homem tinha que fazer tanto para o povo, mas para ele também, primeiramente para ele, né? Para que Deus viesse então se compadecer, né, dos pecados do sacerdote que fazia essas ofertas e também do povo. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer sumos sacerdotes, mas glorificou aquele que lhes disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem aqui é um pouco confusa, né? Porque quem já leu a Bíblia, quem entende um pouco, né? Sabe que essa promessa foi feita a Abraão, né? Então a gente fica um pouco confuso. Mas como, na verdade, feita a Abraão para a sua, como chama? Para a sua, deixa eu pensar aqui uma palavra mais fácil para mim explicar. Na verdade, foi feita para Jesus Cristo em Abraão, para a gente entender melhor, né? Na posteridade, como diz a palavra, não nas posteridades. Então, essa profecia foi feita em Abraão para Jesus Cristo. E é por isso que fica um pouco confuso se a gente não entender bem a palavra, né? Abraão é o pai da fé, né? A promessa foi feita nele para Jesus Cristo.
o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhes obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tá vendo? Do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. O povo estava distorcendo muito as palavras, né? Não estava entendendo, e por isso que Paulo estava falando essas coisas aqui, né? Com certeza estava ensinando tudo errado lá, né? A palavra de Deus, como a gente se vê hoje, né? Muitas coisas erradas. Quem entende um pouco a palavra sabe bem do que eu estou falando. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Discernimento da palavra, né? Pode, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, presta atenção nisso, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e expõem o vitupério. É muito difícil, né? Uma pessoa que teve todo esse conhecimento, como Paulo está falando aqui, né? Da virtude do Espírito Santo, do poder de Deus, conhecendo o que né, vem no século futuro, digo, no mundo futuro, no qual Jesus vai assentar no trono e governar, né? Tem esse conhecimento, desiste e volta de novo, né, a ser crente, vamos dizer assim. Que Deus tenha misericórdia desses, né? Que desiste pelo caminho. Mas esses que desistem, eles não reconheceram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Né? Expôs o vitupério, quer dizer, traiu a Jesus, não creu. E é difícil uma pessoa dessa voltar, né? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles
por quem é lavrada recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Eita glória! Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer das obras, da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança. Eita, glória a Deus. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui. Esqueci, eu ia pôr. E acabei esquecendo. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herda as promessas. Eita glória! Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Eita glória! Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Não é fácil, né? Mas a gente tem que manter até a vinda de Jesus essa esperança, né? Porque ele mesmo fala, retém o que tens até que eu venha, né? Lá em Apocalipse a gente vê isso. Ao qual temos como âncora da alma, segura e firme o que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e os abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim da vida. Eita glória! Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Era um anjo, né, gente? Vamos falar sério. Era um anjo de Deus que apareceu lá para Abraão, né? E Abraão precisava devolver o dízimo, como todos nós precisamos, né? E era um anjo. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão.
Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoou o maior. Quer dizer que ele era maior do que Abraão, né? Porque ele abençoou Abraão e tomou o dízimo de Abraão. Aqui certamente tomam um dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, tá vendo? Por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Glória a Deus. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição, isso aqui é muito importante. De sorte, tudo isso Paulo falou para chegar nesse ponto aqui. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, sob o sacerdócio, né, levítico, sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Isso aqui é muitíssimo importante. Mudou o sacerdócio. Mudou o sacerdócio. Jesus Cristo veio, fez nova todas as coisas, mudou o sacerdócio, fez mudança de lei. E por isso que eu tenho pregado essas coisas, né, tentado enfiar isso, né, na cabeça do povo para entender, não eu, mas a palavra, claro, escrita aqui, que foi feita uma mudança de sacerdócio, quer dizer, de lei. Agora nós precisamos pregar Novo Testamento, porque o Antigo Testamento foi abolido, desculpa. Né? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Dá para entender bem aquilo que eu estou falando. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essas tribos, nunca Moisés falou do sacerdócio, né, desse Melquisedeque, dessa tribo. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Porque o primeiro era provisório. A lei era provisória. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Como o Antigo Testamento foi, né? A Jesus, pela promessa do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, na verdade, né? Nosso Deus. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Gente, presta atenção nisso. Porque o procedente mandamento, a lei, o Antigo Testamento, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Nunca salvou ninguém. Sangue de bode, de touro, essas coisas não salvavam ninguém. Mas precisou vir então Jesus imaculado, Deus, Filho de Deus. A nossa vida está em Jesus Cristo, não no Antigo Testamento.
O que importa agora é a gente falar do Novo Testamento, das coisas boas, novas de Cristo. Salvação. Fora dele não há outro, não há lei que possa salvar. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Glória a Deus. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus, nisso. Antigo Testamento, os sacerdotes da época, eles eram postos carnalmente, não com promessas eternas. E visto como não é sem prestar juramento, o de Cristo, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhes disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, deu a vida por nós, né? E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números. O único que entrava, né, o único que podia entrar naquela época no templo sagrado, lá no segundo véu, era Arão. Né? Esses outros eram no primeiro véu, depois tinha outro véu. Eles eram feitos em muita gente, porque eram mortais. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Fora de Jesus não há salvação. Quer pregar Antigo Testamento? Prega. Mas só que não edifica. Não tem jeito. Está tudo escrito aqui. Quem quiser entender, que entenda. Quem é carnal, prega. Mas quem é espiritual, prega as boas novas de Cristo. Cada um vai receber o seu galardão, claro. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus, mais sublimes que todos os céus, quer dizer, todos os anjos, todos os poderosos de Deus. E ele passou por aqui, foi aqui feito todas as coisas para ele receber o galardão de Deus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Eita, glória a Deus! Esse é o poder da pureza, né? De quem veio sem ter pecado e não pecando, e não pecou. Em tudo ele foi aprovado. Ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo fala, eu venci o mundo.
se ele tivesse pecado, ele não teria vencido o mundo, não teria ressuscitado ao terceiro dia. É bom que a gente frisa bem essas coisas para as pessoas entenderem e dar mais valor, ter mais temor a Deus. Porque, irmão, como eu já disse aqui, sem temor, bateu um ventinho, despenca. Não tem temor, não tem conhecimento, como mesmo ele fala na palavra, muitos perecem por falta de conhecimento. Tenho sempre falado dessas coisas e por isso eu tenho repetido aqui para que a gente venha, pegar a palavra, orar, pedir para Deus socorro e misericórdia para que Ele nos dê esse entendimento da palavra. Porque a lei contribui sumos sacerdotes a homens fracos. Quer continuar pregando no Antigo Testamento? Prega. Tá aí. Porque a lei constitui, sumos sacerdotes, homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Eita, glória a Deus. Ora, a suma dos que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Gente, verdadeiro tabernáculo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O que é verdade? Jesus Cristo. O que é verdade? Ressurreição de Cristo. Poder do sangue do Cordeiro. Essa é a verdade. Se ele está falando que Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É porque tem coisa no Antigo Testamento que não é verdade. Senão ele não ia falar isso. É por isso que tem a maldição. Lá no Apocalipse fala da maldição, que está no livro. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com o Antigo Testamento. Não sou eu que estou falando isso. Palavra de Deus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário, que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, Jesus, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferece dons segundo a lei. Mas só que ele está lá no céu, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se ele primeiro fora irrepreensível, porque se o primeiro fora repreensível, quer dizer, o primeiro a lei, que ele quer dizer aqui, o primeiro mandamento, a lei. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, para a lei, para os mandamentos de Jesus. Porque repreendendo lhes diz, eis que virão dias,
Eita glória! Olha aqui. Porque repreendendo-lhe, diz: eis que dias virão, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais. Tá vendo? No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles também não me atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. E escreverei e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordiosa para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto envelheceu. Desculpa, deixa eu ler de novo. Dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Entendeu bem isso? Vou ler de novo o 13. Dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. Antigo Testamento está perto de se acabar, porque era provisório. Ainda está aqui por causa dos que ainda não seguem Jesus. É uma lei. Ela é escrita para durar, desde quando ela é escrita até o final. Essa lei precisa ser cumprida. Nós precisamos andar por cima dessa lei, né? Não é porque nós temos essa promessa que a gente pode sair pecando por aí. Muito pelo contrário. Além dessas, ainda tem outras que Cristo impôs para a gente seguir. A porta é estreita. Precisamos, então, seguir, né, em cima da lei para não pecar e debaixo dos mandamentos de Cristo. A porta é estreita. Né? Quem tem ouvidos que ouça o que Deus está falando aqui hoje. Mais uma vez, né? Porque esses dias mesmo eu falei dessa palavra, mas como Deus tocou meu coração fortemente para vir falar de novo, eu estou aqui de novo. E eu sei que vai ter mais vezes, né? E tem outras palavras aqui que eu já falei que Deus já tocou meu coração para falar de novo. Eu vou falar, porque esse é o ministério que Ele me confiou, como eu já tinha dito. Eu espero que os irmãos venham me ajudar nessa obra, porque a obra não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo, e compartilhar, ajudar, né? E assim eu vou agradecendo em nome de Jesus por mais uma vez aqui.